E aí, pessoal, tudo bem? Ontem a gente teve aula, mas eu tive um problema técnico com o meu quadrinho, não estava aparecendo direito, então eu resolvi gravar de novo, tá? Então, na apostila 2 agora, a gente começa a trabalhar com o que a gente chama de genética clássica. Dentro dos estudos genéticos, dentro dos estudos com DNA, existem várias subdivisões. Uma delas a gente já viu, que era a genética molecular, lá na apostila 1, e a ideia da genética molecular é entender os átomos e as moléculas e as interações químicas dos átomos e moléculas do DNA. Quando a gente fala de genética clássica, o meu objetivo é diferente de estudo. O que eu quero entender na genética clássica é como que eu vou enxergar ou qual a chance, qual a probabilidade de eu enxergar determinadas características em um indivíduo de acordo com os seus parentais, de acordo com os seus ancestrais. Todos os exercícios de genética, eles vão te perguntar o seguinte: qual é a chance da Mariazinha apresentar a determinada característica, apresentar X, Y, Z, sabendo que os pais dela eram ABC? Ou qual a chance, sendo que Mariazinha tem tais características, dos pais delas apresentarem tais características? O que a gente vai trabalhar aqui na genética clássica é qual a chance do filho apresentar características, sabendo que os pais tinham determinadas características. Porém, como tudo que é novo, como todo conhecimento, existem conceitos que são exclusivos dessa área de conhecimento. E para que eu consiga entender o estudo, eu preciso entender esses conceitos. Então, a gente vai partir dos conceitos, vai se entender dentro dos conceitos e depois vai falar da probabilidade, a gente já chega nesse ponto. Aqui, outro lado, aí foi. Essa parte de conceitos eu já passei, eu vou passar os slides para vocês e aí vocês vão ter aí separado. Mas, falando de cada conceito em específico, a primeira coisa que eu preciso ter na cabeça é a diferença entre gene e genoma. Gene é um fragmento, é uma parte do DNA que é funcional, que serve para produzir alguma coisa. Genoma é todo o nosso DNA, são todos os genes juntos. Ontem eu falei para vocês imaginarem um bowl de sopa de letrinhas. E é exatamente isso a ideia. Imagina uma sopa, uma cumbuca cheia de sopa de letrinhas. Nessa cumbuca cheia de sopa de letrinhas, vocês vão pegar uma colherada dessa sopa. Quando você pega uma colherada dessa sopa, você pegou um pedaço dela. Aquele pedaço que vai te funcionar naquele momento. Aquele pedaço que vai ser utilizado naquele momento. Aquela parte. Então, o gene é um fragmento do DNA que vai ser usado naquele momento. O bol de sopa de letrinhas é o genoma, o todo, e a colherada é o gene. Então, o gene é uma parte e genoma é o total. Por que a gente precisa entender essa diferença? Porque a gente precisa ter na cabeça que eu tenho vários genes e esses vários genes têm formas diferentes. Eles vêm de jeitos diferentes. Então, eu ser de um jeito para um gene não significa que eu vou ser do mesmo jeito para outro gene. Cada gene tem um tipo de interação entre os seus pares, tá? Entre as suas moléculas. Então, a ideia aqui é: genoma é o completo, esse genoma é composto por vários genes, e esses genes têm interações diferentes. O gene é o fragmento, é um pedacinho. Dentro do conceito de gene, aparecem duas outras ideias que a gente precisa ter bem na cabeça, que é a ideia de alelo e de loco. Alelos são formas diferentes de um mesmo gene, e locus é o lugar onde eu vou encontrar aquele gene. O que isso significa? Se eu quiser encontrar o gene A, eu vou olhar lá no meu DNA, nos meus metros de DNA, para um cromossomo em específico, para uma região em específica, e vou encontrar o gene A. O locus é o endereço do gene, é o lugar onde eu vou encontrar aquele gene. Então, se eu quero encontrar o gene A, eu tenho que ir lá no cromossomo 7, por exemplo, chegar lá no cromossomo 7 e ao invés de olhar ele inteiro, eu vou olhar só a parte de cima. Se eu quiser encontrar o gene V, eu vou lá no cromossomo 7, só que ao invés de olhar na parte de cima, eu olho na parte de baixo, perto do centro. Se eu quiser encontrar o gene F, eu vou lá no cromossomo 7 e vou olhar para a parte de baixo do cromossomo.
Então, a ideia de locus é o lugar. O alelo, galerinha, e aí eu acho que alelo é o conceito mais estranho da gente entender, ou mais diferente pra gente, é que o alelo são formas diferentes de um mesmo gene. Como assim? Vocês concordam que na nossa espécie existem formas diferentes de cabelo, concorda? Existe cabelo liso, existe cabelo ondulado, existe cabelo cacheado. Vou usar esses 3 exemplos. A forma do cabelo é a característica, concorda? Mas essa forma de cabelo pode se apresentar lisa, ondulada ou cacheada. O que vai determinar isso? A interação dos genes e dos alelos que formam a forma do cabelo. Então, o gene é a forma do cabelo. Só que essa forma do cabelo pode ser de jeitos diferentes. E esses jeitos diferentes são determinados por diferentes alelos. Então, alelos são formas diferentes de um mesmo gene. São mutações que acontecem, mutações aleatórias que acontecem dentro do gene e que vão gerar características diferentes. Infelizmente, mutação não gera X-Men. Mutação gera cabelo cacheado, gera olho azul, gera a pessoa ter o dedão do pé maior ou menor. Essa é a diferença. Alelos são mutações em um gene que geram formas diferentes daquele gene. Ele ainda vai gerar a forma do cabelo, porém aquela forma do cabelo pode ser lisa, pode ser cacheada, como pode ser ondulada. Então, alelos são formas diferentes de um mesmo gene. Para tentar entender isso, eu quero que vocês pensem em 3 quadrados. 3 quadrados iguais, de mesmo tamanho, mesma estrutura, mesmo tudo. Só que um vocês vão pintar de vermelho, o outro vocês vão pintar de azul e o outro vocês vão pintar de verde. Eles deixaram de ser quadrados por um tá vermelho, o outro tá azul e o outro tá verde? Não. Se vocês misturarem as cores desses quadrados, vai gerar uma terceira cor? Ou uma quarta cor? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, a ideia dos alelos é: os quadrados são os genes. As formas diferentes são essas pequenas mudanças na coloração. Um é vermelho, o outro é azul, o outro é verde. Ele não deixou de ser um quadrado, ele não deixou de ter a função quadrado, mas ele ainda apresenta pequenas diferenças entre eles, tá? Então, gene é a característica, alelos são formas diferentes da mesma característica. Os conceitos de genótipo e fenótipo vão aparecer 200.000 vezes nas questões para vocês, então esses dois, eu preciso que vocês tenham bem claro na cabeça. Pessoal, quando a gente for falar desse outro conceito que é genótipo e fenótipo, eles vão aparecer 200.000 vezes para vocês. Eles são muito comuns e são muito importantes nas questões. Qual é a diferença entre genótipo e fenótipo? Genótipo é a carga genética do indivíduo. Cada um de nós temos 2 cargas genéticas, uma que veio do pai, uma que veio da mãe. Essa carga genética a gente chama de genótipo, tudo bem? A interação entre essas cargas genéticas, a relação entre os produtos dessas cargas genéticas, a gente chama de fenótipo. Basicamente genótipo são os genes, os 2 genes que eu recebi do pai e da mãe. Um pode produzir uma coisa, o outro pode produzir outra. Ou, quando eu recebi a mesma coisa do pai e da mãe, os 2 vão produzir a mesma coisa. Só que isso que está escrito no DNA, a gente chama de genótipo. Então, genótipo, carga genética do indivíduo, aquilo que está escrito no DNA. Desse genótipo, como a gente viu na primeira apostila, vai sair um RNA mensageiro e vai sair uma proteína. Isso que saiu do meu genótipo, a gente chama de fenótipo. Então, genótipo, carga genética. Fenótipo, aquilo que saiu do genótipo e eu estou conseguindo enxergar, eu estou conseguindo visualizar. Visualizar não necessariamente com o olho, tá? Pode ser visualizar com reação química, mas é aquilo que saiu do genótipo. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente a gente liga genótipo à aparência física, mas fenótipo pode ser também o tipo sanguíneo. Você não enxerga o tipo sanguíneo da pessoa, mas ele é um fenótipo. É aquilo que saiu do DNA. Então, a ideia é o genótipo, a carga genética, é aquilo que está escrito no meu DNA, um é recebido do pai, um é recebido da mãe, e essa somatória do que eu recebi do pai e da mãe tem uma interação. Essa interação vai gerar um produto.
Esse produto pode ter uma interação forte com o ambiente, como pode ter uma interação baixa com o ambiente. Isso aqui vai depender do gene que a gente está falando. Esta relação entre o genótipo, a carga genética do indivíduo, e o ambiente onde ele se encontra, gera o que a gente chama de fenótipo. Mas, prof, você não falou que era o que saía direto? Normalmente, ou em a maioria das características, pode ser o que sai direto. Mas existem características que são muito influenciadas pelo ambiente onde o indivíduo se encontra. Por exemplo, quando a gente fala de altura de uma pessoa, pode estar escrito lá no genótipo dela que ela vai ter 1,90 m. Mas ela não teve uma alimentação saudável na infância, ela não praticou exercício físico, ela teve sofreu um acidente quando era criança, e aí, independente do genótipo dela estar escrito que ela vai ter 1,90 m, o ambiente interrompeu essa carga genética. Então, existem genes cuja a interação do ambiente é muito forte. Aí a gente fala de altura, peso, são os mais clássicos nos nossos exemplos. E existem genes que a carga genética é mais forte. Por exemplo, o formato da boca, tipo sanguíneo, que é o exemplo que eu estava dando agora há pouco. São coisas cujo genótipo, vamos usar o tipo sanguíneo que é o melhor. O genótipo, ele não vai ser alterado. O ambiente praticamente não vai ter relação nenhuma sobre aquele fenótipo. Tudo bem? Essas duas ideias de heterozigoto e homozigoto, elas vêm de como são esses genes aqui que eu recebi do pai e da mãe. Quando o gene que eu recebi do pai for igual ao gene que eu recebi da mãe, para aquele gene, não para o genoma inteiro, eu sou homozigoto. Quando o gene que eu recebi do pai é diferente do gene que eu recebi da mãe, para aquele gene e não para o genoma completo, eu sou heterozigoto, tá? Então, a ideia de homozigoto e heterozigoto depende de como os genes que eu recebi dos parentais são. Se eles forem iguais, homozigotos. Se eles forem diferentes, heterozigoto, tá? Da onde que vem esses dois genes? E aí a gente precisa entender um pouquinho, vocês vão ver isso aqui mais profundamente lá com o professor Bruno, mas a gente precisa entender um pouquinho da formação de gametas. Lá, o pai de vocês, como todo bom ser humano, ele tem 46 cromossomos dentro das suas células normais. Quando ele for formar os espermatozoides, esta célula que tem como função, o espermatócito tem como função formar espermatozoides, ela vai sofrer um processo de divisão celular que a gente chama de meiose. Esta meiose tem como objetivo dividir pela metade a carga genética da célula original. Então, essa célula tem 46 cromossomos. Quando ela terminar a meiose, a sua carga genética vai estar dividida pela metade, em 23 cromossomos. A da mãe, o ovócito primário da mãe é a mesma coisa. O ovócito primário tem como objetivo formar óvulos. O que vai acontecer? Esse ovócito aqui tem 46 cromossomos. Quando ele sofrer meiose, o objetivo da meiose é reduzir pela metade a carga genética do indivíduo, a carga genética da célula. Quando esse óvulo se encontrar com esse espermatozoide, o que aconteceu? Eu peguei metade da carga genética da mãe, metade da carga genética do pai. Quando eles se fundirem, eles formam um zigoto ou um filhote, uma terceira estrutura. Essa terceira estrutura, ela não é nem igual ao pai, nem igual à mãe. Ela é uma mistura dos genes desses dois. E aí, esse zigoto aqui, a chance desse zigoto apresentar determinadas características é o que a genética clássica vai basicamente estudar. Então, pessoal, o que a primeira lei de Mendel vai falar pra gente? A primeira lei de Mendel vai falar pra gente que os gametas que têm metade do material genético dos pais vão se fundir para formar um indivíduo. O que ele vai contar? Ele fala assim, ó, nas células somáticas, ou seja, as células que formam o nosso corpo, os genes encontram-se sempre aos pares. Sempre aos pares.
Mas durante a formação de gametas, eles se separam, mostrando-se isolados ou segregados. Então, quando o exercício falar para vocês assim, que o gameta, ou que a formação, ou que o gene segue a proporção mendeliana, ou a regra mendeliana, significa que eles são independentes entre si. As chances são independentes. Se as chances são independentes, a conta da probabilidade para a gente é infinitamente mais fácil. Então, o que eu vou precisar entender, e aí, naqueles gametas que a gente estava falando, é o seguinte, ó. Então, lá naquele gameta, 46 cromossomos. É essa célula aqui de cima. Quando essa célula for se dividir, isso a gente já conversou, ela se duplica. Lembra que o material genético se duplica? Quando o material genético se duplica, ele fica o cromossomo em formato de X lá. Lembram disso? A gente já falou sobre isso na primeira apostila. Quando essa célula for fazer meiose, esta célula duplicada aqui manda um X para um lado e um X para o outro. E depois esse X se separa de um lado e do outro. Vocês concordam que isso aqui é 100% dos gametas que essa pessoa aqui consegue produzir? Ou que esse indivíduo consegue produzir? Sim, então isso aqui é 100%. Desses 100%, eu tenho 50% deles iguais, 50% deles iguais. Ou seja, de todos os gametas que eu formei, 50% deles carregam esse alelo, 50% deles carregam este outro alelo. O que isso significa? Olhem para cá para a gente pensar em um pouquinho de proporção. O que o Mendel estudou? O Mendel estudou parentais que a gente chamava de contrastantes, parentais muito diferentes. Então, ele pegava as ervilhas lá e usava características que eram muito opostas dessas ervilhas. E aí, vamos seguir o exemplo aqui. Eu tenho azão em uma ervilha, o parental ele era amarelo, e o azinho determina o parental, determina a coloração verde. Então, o gene A, nesse caso, nesse exemplo, pode ser determinação amarela ou determinação verde, tudo bem? A interação entre esses genes, neste caso, é uma interação de dominância, ou seja, a presença de um azão já determina a cor amarela. O azinho, ele pode ficar escondido ali naquele azão. Então, vamos tentar fazer esse cruzamento. Se esse parental aqui só tem azão no seu genoma, ele tem como produzir alguma coisa diferente de azão? Não. Se esse parental aqui só tem azinho, tem como ele produzir alguma coisa diferente, algum gameta diferente de azinho? Se isso aqui fosse os dois L, ele teria como formar algum R aqui no final? Não. Então, se esse parental só tem azinho, ele só vai conseguir produzir azinho, gametas com azinho. Se esse parental só tem razão, ele só consegue produzir gametas com razão. E aí, esse aqui produziu gameta com azão. Esse aqui produziu gameta com azinho. Quando o óvulo e o espermatozoide produzidos aqui se fecundarem, eu vou formar um zigoto que tem azão e azinho. Um que veio do pai, um que veio da mãe. Ou um que veio do parental paterno, um que veio do parental materno. E aí, no caso das ervilhas, eu não formo uma ervilha só, eu formo milhares de ervilhas. E aí, o que o Mendel fez? Ele pegava uma das ervilhas que vieram desse cruzamento e cruzava com outra planta que veio daquele mesmo cruzamento. Então, ele pegava um macho masculino daquele cruzamento original e uma fêmea que veio desse mesmo cruzamento original. E o que ele fazia? Ele autocruzava, ele cruzava entre elas duas. E aí, este cruzamento, prestem atenção aqui, que aí, olha lá, esse parental aqui, ele pode produzir tanto azão quanto azinho, não pode? Porque agora ele tem genes diferentes, ele tem alelos diferentes para o gene A. A característica cor que está sendo determinada ou representada pelo gene A, ele tem duas formas. Tem a forma alélica azão e a forma alélica azinho. A mesma coisa vale para esse outro parental. Tem a forma alélica azão, a forma alélica azinho. Quando isso aqui for se separar, ele pode mandar, quando isso aqui for formar gametas, igual esse exemplo aqui do lado, o azão vai para um lado, o azinho vai para o outro. O azão vai para um lado, o azinho vai para o outro. Produziu gametas. E aí, o que esses gametas vão gerar? Você concorda que se eu pegar esse azão aqui, não é 50% de chance dele vir para cá? A chance desse azão vir para cá
não é 50%? Esse parental aqui não tem duas características? Então, 100% são as duas juntas, as duas separadas, 50-50. A mesma coisa esse aqui. 50% de ser azão, as duas juntas é 100%, né? As duas juntas é 100%. Se eu tiver azão para um lado é 50%, se eu tiver azinho para o lado é 50% de chance, concorda? Então, 50% de chance dele vir para cá. 50% de chance desse aqui ser fecundado por esse aqui. Azão com azão formou aqui. A chance desse aqui vir para cá e vir um azinho aqui é meio e meio. Meio e meio. E azinho com azinho daqui não era meio, azinho daqui não é meio, então vem para cá. Prof, o que aconteceu aqui? Lembram lá que essa é uma característica, uma interação que a gente chama de dominante? Então, se eu tenho a presença de um só azão, determina a coloração amarela. Para eu conseguir enxergar a coloração verde, ela precisa ser azinho, azinho. Concordam? Então, o que aconteceu aqui? Independente se a ervilha tinha azão, azão ou azão, azinho, ela foi amarela, porque a presença de um azão só já é suficiente para dizer que a ervilha vai ser amarela. Para a ervilha ser verde, ela precisa ter azinho, azinho, azul juntas. Esta proporção de 3 amarelas para uma verde, o Mendel viu em outras características. E aí, de novo, meus amores, Mendel era padre, Mendel rezava, Mendel pedia para Deus e Deus atendeu os pedidos do Mendel. E ele fez isso para várias características. Olha lá, cor da semente amarela e verde, ele via 3 amarelas para uma verde, igual a relação que a gente viu aqui, 3 amarelas para uma verde. Nas formas da semente, o gene da forma da semente, ele conseguia ver 3 lisas e uma ondulada. Significa que o liso é dominante em cima do ondulado. Olha lá, azão não é dominante sobre azinho, amarelo não é dominante sobre verde, lisa é dominante sobre ondulado. Púrpura é dominante sobre branca, inflada sobre constrita, verde sobre amarela, posição da flor axial é dominante sobre terminal e comprimento do caule alto é dominante sobre comprimento do caule anão. E aí o que vai acontecer? Esta proporção de 3 para 1, ele conseguiu observar para essas 7 características que ele estudou. E ele fez um artigo científico. Ele escreveu uma carta na época, né? Ele sempre, lembrem lá, ó, ele sempre cruzava parentais contrastantes. Então, quando a questão me disser que ele cruzou os parentais mendelianos são parentais muito diferentes. Parentais mendelianos são parentais diferentes. Homozigotos para a característica que eu estou buscando. Tá? O Mendel escreveu um artigo científico e contam as histórias da fofoca do mundo científico que ele mandou, inclusive, esse artigo para o Darwin. Só que o Darwin não deu muita bola para ele na época. Se o Darwin tivesse dado bola para os artigos do Mendel, ele teria feito uma revolução muito maior do que a que ele fez no estudo de ciências. Mas isso é fofoca do mundo científico. Tirando essa fofoca do mundo científico, como ninguém deu muita bola para os artigos do Mendel na época, eles foram esquecidos e foram retomados só na Segunda Guerra Mundial. Porque os nazistas, com aquela ideia de trabalhar com a raça ariana e o caramba 4, eles começaram a estudar bastante genética. E os artigos do Mendel, os estudos do Mendel foram recuperados nessa época da Segunda Guerra Mundial. Só que daí, eu estava falando com vocês aqui na frente sobre chance, sobre a probabilidade. Então, prof, a gente precisa entender o que é a probabilidade, como que a probabilidade vai ser usada dentro da genética. Toda e qualquer conta de probabilidade, vocês vão usar pelo menos uma vez essa continha aqui de cima. Número de eventos desejados, aquilo que eu quero por aquilo que eu tenho. Se eu quero saber qual é a chance do azão ir para o lado, sabendo que eu tenho azão, azinho, eu quero saber qual é a chance do azão vir para cá. A chance do azão vir para cá é o evento que eu quero. Só que eu tenho 2 alelos, eu tenho azão e tenho azinho. Então, os eventos possíveis são 2. Por isso que é 50% de chance de eu ter o azão. Tudo bem?
A mesma coisa para o azinho. Se eu quero saber a chance do azinho de ir para o lado, o meu evento desejado é o azinho. O evento possível, azão, azinho. Então, 0,5%. Essa é a conta que você tem que fazer sempre. E aí, depois, a gente precisa avaliar exercício por exercício. Normalmente, a gente vai usar esse lado aqui, mas tem exercícios que usam esse aqui, tá? Como assim, prof? Se eu quero saber qual a probabilidade de eu ter azão e azão, eu quero saber aqui, ó. Opa! Eu quero saber qual é a chance de eu ter azão e azão juntos no mesmo zigoto. Ou seja, eu quero saber qual a chance desse parental, do gameta desse parental, juntar com o gameta desse parental. Eu quero saber o azão com o azão. Se eu quero saber o azão com o azão, é 0,5% de chance do azão de um com 0,5% de chance do azão do outro. Eu quero saber um e outro. Se eu quero saber os dois juntos, um e outro, é regra do e e do ou, eu vou multiplicar. Então, eu quero esse evento e esse evento. O evento azão e o evento azão juntos. 1/4 de chance. Essa probabilidade do ou a regra do ou, é quando tanto faz. Essa regra a gente dificilmente vai usar na genética, mas é bom vocês terem na cabeça. Ou seja, tanto faz eu ser azão ou ser o azinho, tá? Então, para mim, não importa se vai vir o azão ou vai vir o azinho naquele exercício. Nesse momento aqui, a gente vai trabalhar só com a regra do E, porque ela é a que a gente vai usar quase 100% dos exercícios. A chance desse parental, esse gameta com azão, com esse gameta do azão juntarem e formarem isso aqui, é 0,5 vezes 0,5. 0,5 vezes 0,5, 1/4, 25%. Qual a chance de eu ter o azão desse aqui com o azinho desse aqui? É o azão desse aqui 0,5 com o azinho desse aqui 0,5. 25%, outro 1/4. A chance de eu ter esse azinho com esse azão é 0,5 vezes 0,5. 25%, outro 1/4. Tudo bem? Qual a chance de eu ter esse azinho com esse azinho? 0,5 e 0,5. Outro 1/4. 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4, 100%. Tá? Por que que essas três são amarelas? As três são amarelas por causa da relação de dominância do azão. O azão sempre vai gerar a cor amarela, tá? Nesse caso da ervilha. Então, pessoal, o que a gente precisa resumindo a nossa aula aqui de hoje? Eu preciso entender que a genética clássica vai falar de probabilidade, ela vai falar da chance de eu ter um gameta, a chance de eu ter um filho de acordo com os meus gametas, as minhas características. Gene e genoma são coisas diferentes. Gene é uma característica, é um fragmento do genoma. O genoma são todas as nossas características. Gene, fragmento do DNA. Alelo, formas diferentes do mesmo gene. Cada indivíduo tem 2 formas, só que numa população eu posso ter milhares de formas. Eu recebi uma forma do meu pai e uma forma da minha mãe. Quando essas formas forem, essa forma que eu recebi da mãe e recebi do pai forem iguais, eu vou chamar de homozigoto. Então, quando os alelos forem iguais, eles são homozigotos. Quando a forma alélica que eu recebi da mãe for diferente da forma alélica que eu recebi do pai, eu chamo de heterozigoto, tá? Então, todo mundo no seu corpo tem 2 alelos, todos os animais têm 2 alelos. Esses 2 alelos têm uma interação entre si, mas a população pode apresentar mais de 2 alelos, tá? Então, eu posso ter vários tipos de alelo para uma mesma característica, porém, cada indivíduo só carrega 2. Locus gênico é o lugar onde eu vou encontrar determinado gene, é o endereço do gene. Genótipo e fenótipo. Genótipo, a carga genética do indivíduo, alelo materno, alelo paterno. Essa carga genética forma o genótipo. O fenótipo é aquilo que eu enxergo daquele genótipo, aquilo que saiu do genótipo, é o produto do genótipo. E esse produto do genótipo pode ter uma carga ambiental forte, como pode ter uma carga ambiental fraca. Esses alelos aqui vêm da formação dos gametas. Cada gameta carrega metade dos alelos, carrega metade da minha carga genética. Quando esses gametas se fecundam, eu tenho uma carga genética completa. Então, eu tenho metade da carga genética aqui, metade da carga genética aqui, que quando se fundem,
formam um ser inteiro. Primeira lei de Mendel, o que ele vai falar? Ele vai falar que nas minhas células eu tenho 2, nas minhas células normais eu tenho 2 cargas, e que quando eu vou formar gameta, o meu gameta vai carregar uma carga só. E aí, as proporções dos meus filhos vão depender das minhas cargas genéticas iniciais, tá? Sempre vou trabalhar com a palavra chance. Qual a chance da minha carga genética ser passada para frente ou não? Lembrando que Mendel era padre, Mendel rezava e para ele dava tudo certo. Ele escolheu uma planta certa para isso, se fosse qualquer outra planta não teria dado certo. Ele usava parentais extremos, esses parentais extremos, quando cruzavam, davam a mesma proporção. A proporção que o Mendel achou é a proporção de 3:1. Essa é a proporção da relação de dominância. Existem outras relações que a gente vai estudar nas próximas aulas. Na probabilidade, a gente precisa ter na cabeça que eu tenho o número de eventos desejados, aquilo que eu quero, sobre o número de eventos possíveis, que é aquilo que eu tenho. Então, é aquilo que eu quero por aquilo que eu tenho. Se eu tiver 20 eventos possíveis, é 1/20. Se eu quiser 3 eventos de 40 eventos, é 3/40. No caso da genética, a gente normalmente vai usar 1/3, 1/2. Um evento que eu quero sobre 2 eventos possíveis. Por que 2 eventos possíveis? Porque são 2 alelos que eu tenho no meu corpo. Regras da probabilidade que são importantes aqui na genética. Regra do e regra do ou. Regra do e, quando eu quero 2 características juntas, então eu vou multiplicar as probabilidades da existência delas. Regra do ou é quando tanto faz uma característica quanto a outra, então eu vou somar as probabilidades destas 2 características acontecerem. Tudo bem? Aqui só um exemplo. Se eu fosse tanto faz o azão quanto o azinho, então é a chance do azão mais a chance do azinho. Se eu tenho 2 alelos e tanto faz qualquer um dos dois, a minha probabilidade é 100% de passar, porque tanto faz, tá? Então, galerinha, eu vou passar para vocês 2 exercícios que eu resolvi, passar eles resolvidos para vocês. Qualquer coisa, a gente se fala na próxima aula. Beijo nos corações e força nesse momento de Covid, gente. Covid-19, eu tô até errando o meu nome dessa. Beijo no coração de vocês. A gente se fala na próxima segunda.